começando Despertando a Consciência na Rádio Mundial Light FM.com. Um programa que traz a atitude do livre pensar e que vai fazer você questionar quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Vamos conferir a programação de hoje? Música que inspira Lorena McKennedy. Vamos conferir a voz maravilhosa dessa cantora que começou aí muito jovem já a trazer seu talento. E é uma cantora, compositora que tem a sua gravadora própria e que conquistou um sucesso com muito trabalho. Vamos conferir aí a primeira música dela. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Cada ciclo tem a sua importância, tem o seu significado. E para prestar atenção em como eles se comportam, vai fazer com que a gente comece a entender um pouquinho melhor a mecânica da nossa vida. Vou falar um pouquinho da história da nossa humanidade, para entender o ciclo de evolução que a gente vivenciou até hoje e que representa a época em que estamos vivendo. Vamos começar um pouquinho lá atrás, né? Nós temos aí grandes etapas na nossa humanidade, onde a religião teve aí o seu papel muito importante. Para o Ocidente aqui, que a gente vai analisar mais, nós temos aí 3 grandes etapas. Uma com Moisés, né, que trouxe aí a ideia do Deus único. A segunda com Jesus, que veio modificar a ideia, né, de um Deus mais duro, mais vingativo, que Moisés foi obrigado a colocar na sua etapa, para transformar esse Deus em amor. E, desde Jesus, nós vivenciamos essa etapa que é o aprendizado do amor. Estamos aí há 2013 anos tentando ainda aprender o que é realmente amar. Se você observar pela nossa humanidade hoje, pouco aprendemos sobre isso. Outro ponto que eu vou observar é a questão universal desses conhecimentos. É claro que não foi só para o Ocidente que esses avatares, né, trouxeram conhecimento. A gente pode analisar que todo o planeta teve um importante avatar em determinada época e cultura. Podemos citar Krishna, podemos citar Buda, Maomé e outros, né, que tiveram aí a sua missão de trazer o conhecimento divino para o homem. Outra coisa que a gente pode observar é que tudo é bem cultural. Cada avatar desse, né, teve que vestir esse conhecimento como uma roupagem para que aquela cultura conseguisse entender esse conhecimento. E, óbvio, vestiu ela com a mitologia, com as histórias, que era mais fácil do povo conseguir compreender esse conhecimento. Mas se a gente observar, por trás dessa roupagem, tudo se encontra. Todos esses avatares trouxeram um conhecimento muito universal. Amar o próximo acima de tudo, né? Se autoconhecer, trabalhar a lei de ação e reação. Todos falaram basicamente a mesma linguagem, modificando apenas aí a forma como falaram. Eu vou trazer hoje também aqui para a gente, né, para debater um pouquinho sobre os ciclos da vida, a Vanessa Abreu, que vai aqui também falar um pouquinho sobre saúde. Ela é farmacêutica e mais tarde ela vai ter um quadro aqui que vai poder falar. Então eu vou apresentar para vocês Vanessa Abreu. Oi gente, é um prazer estar aqui. Também vou comentar um pouquinho sobre essa questão dos ciclos e até completando o que você falou, Marcos, a questão também da terceira revelação, né, o espiritualismo vindo também trazer essa nova força, né, diante o conhecimento desse
lado espiritual, né, que veio trazer essa força tão grande para a gente compreender, né, os processos da vida, inclusive esses processos, né, os ciclos, vida e morte, reencarnação, enfim, muita coisa, né, que pode ser comentada. Exato. A terceira grande etapa foi justamente essa. A terceira revelação trazida aí por Allan Kardec, que foi aí o pai do espiritismo, né? Allan Kardec desenvolveu uma intensa pesquisa, juntando aí vários médiuns, vários pesquisadores, e montou aí 5 livros, onde ele trabalha aí o conhecimento filosófico, o conhecimento sobre religião, conhecimento científico, de uma forma muito simples, clara, objetiva e com um fundo científico, porque simplesmente ele saiu assim, montando livros do nada. Para começar, Allan Kardec era um professor, né, muito respeitado na Europa. Ele era um cientista e cético. Ele não acreditava em nada daquilo. Um grupo de amigos dele que estavam ali acompanhando os movimentos, né, houve na Europa, nessa época, uma série de fenômenos. As mesas voavam, batiam, respondiam perguntas, era o fenômeno das mesas girantes. Essas mesas respondiam perguntas tipo sim, uma batida, não, 2 batidas, e virou febre nos salões da Europa, nos Estados Unidos também. E um grupo de cientistas, né, querendo entender o que estava acontecendo por trás daquele fenômeno, começou aí a juntar material e a fazer perguntas mais detalhadas, mais específicas. E concluíram que existia uma inteligência por trás daquilo. Allan Kardec, observando que realmente havia algo acontecendo, se interessou ao convite desses amigos a acompanhar um desses fenômenos e mergulhou de cabeça para entender o que acontecia. Mas ele queria mais, ele queria perguntas mais complexas, mais detalhadas, e juntou aí um grupo de médiuns de confiança em vários locais e começou a fazer as mesmas perguntas para esses médiuns e a filtrar, comparando as perguntas entre umas e outras. E ele percebeu que realmente existia uma inteligência. Ao perguntar quem era essa inteligência, observou que aquela entidade respondeu que era apenas um espírito e que todos nós, na verdade, somos espíritos, só que nesse momento usando aí a roupa da matéria, mas que em determinado momento voltaríamos ao outro plano e nos tornaríamos apenas espíritos. Aí Allan Kardec mergulhou nessa pesquisa, montou aí o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras póstumas. Ele montou aí um material básico para aprofundar esses estudos. E seguindo essa metodologia científica, né, ele conseguiu convencer muitos céticos, né, da época e até hoje, que não conseguiam perceber, né, a realidade espiritual, a não ser talvez por uma ótica bem racional, bem metodológica. Assim. Um desses cientistas, né, que foi até contratado pela Igreja Católica da época para fazer com que o espiritismo comprovasse a fraude, né? Então, esse cientista, que era muito respeitado também na época, era o William Crookes, ele pegou um médium e começou ali a fazer a pesquisa. Só que o William, ele na verdade descobriu que não era um fraude. Com o espírito que ele a médium, né, que ele levou para o laboratório, era uma médium de efeito físico e se materializava, usando o ectoplasma dessa médium, o espírito de Kate King. Kate King se materializava dentro do laboratório. Há várias fotos desse trabalho dele, aonde ele fez, né, medições de pressão cardíaca, temperatura e juntou muitos dados científicos em cima disso. Logo,
ele comprovou ali a existência do espírito já naquela época, que foi abafada o máximo possível para que isso não vazasse para os dias de hoje. A Igreja Católica ainda tinha uma força muito grande naquela época, abafou o máximo possível. Hoje, aqui no Brasil, se desenvolveram várias pesquisas em cima disso. Chico Xavier foi um dos cabeças dessas pesquisas também, e ali em Minas foram realizadas várias materializações com a comprovação de um laudo técnico de um especialista da polícia, que comprovou a materialização desses espíritos. Interessante é perceber que, comparando, com o tema do dia, com os ciclos da vida, a gente pode, inclusive, fazer um comentário. Deus também reserva para nós, a segregação da busca dessa sabedoria nossa em ciclos. Ele não pode simplesmente dissolver toda a sua sabedoria para nós, até porque seria impossível para nós captar. Então, com certeza, ela vem em ciclos. E aí, o Marcos estava falando de todos esses ciclos, nada mais são do que os ciclos de aprendizado que nós temos que ter, do entendimento do amor, do entendimento da espiritualidade, do entendimento de tudo que existe, inclusive do que é Deus. Muitas vezes a gente pensa que sabe e está muito aquém ainda do nosso conhecimento. Sim, verdade. Essa compreensão ainda é uma longa jornada para nós, para todos nós. Sem dúvida. Vamos tocar mais uma música da Lorena, e daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho desses ciclos. Eu vou falar para vocês sobre as leis herméticas. É muito conhecimento e que vai te dar uma base assim fantástica de muita coisa. De volta com Despertando a Consciência. Então vamos continuar aqui, debatendo um pouquinho sobre esses ciclos da vida e do conhecimento aí que foi trazido para o homem. A gente falou um pouquinho aí de Moisés, de Jesus, que trouxe aí a concepção do amor, e mais tarde o Consolador Prometido, que Allan Kardec montou aí todo o esquema e a codificação do Espiritismo. Hoje estamos vivenciando ainda mais um ciclo, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o universalismo, que é a reintegração desse conhecimento que foi espalhado pelo nosso planeta. Por isso que a gente vai trabalhar aqui sempre olhando o conhecimento de cada avatar e o que traz, em essência, o que se liga ao outro conhecimento, sempre trabalhando de forma conjunta e mostrando que tudo está dentro de uma única concepção. Eu vou falar aqui um pouquinho agora das leis herméticas. Herméticas porque vem de Hermes. Hermes foi um grande sábio do Antigo Egito, o avatar do Antigo Egito, e ele trouxe leis que são utilizadas hoje até mesmo dentro da ciência. E foi a base aí para muitas religiões também. Então a gente vai falar aqui de uma a uma, e a gente vai debater um pouquinho sobre elas para tentar compreender aí esse conhecimento maravilhoso. As 7 leis herméticas, elas foram colocadas no chamado Tábua de Esmeraldas. Por quê? Eram considerados assim, conhecimentos tão valiosos que somente uma tábua de esmeraldas poderia aí, se equiparar a esse conhecimento maravilhoso. Então vamos ao primeiro dele, que ele se chama a lei do mentalismo. O mentalismo diz que o universo é mental. Isso significa que todo universo fenomenal é simplesmente uma criação mental do todo, que o universo tem a sua existência na mente do todo. Uma outra maneira de dizer isso é: tudo existe na mente do Deus e da deusa, que nos pensa, que pensa na nossa existência para que possamos existir. Toda a criação principiou com uma ideia da mente divina, que continuaria a viver, a mover-se e ter seu ser na mente divina da sua consciência. Esse conhecimento está dizendo que todos nós fomos criados por essa mente. O universo e toda a matéria são consciência do processo de evolução.
isso a ciência já fala hoje também. Todo o nosso universo ele foi criado a partir de um ponto. Existem várias teorias, né? O Big Bang, enfim, mas existe a partícula de Deus, né? Que é a busca desse ponto aonde tudo começou. Hermes colocou esse conhecimento como um ponto inicial, seria o pensamento divino. Deus pensa e cria a todo momento. Então todo o nosso universo é a criação mental de Deus. É claro que nós estamos assim conscientes desse processo ainda estamos aí batalhando há um bom tempo para tentar compreender. Por isso existem tantas diferenças aí, tantas brigas filosóficas, tentando identificar se Deus realmente existe ou não. Eu acho que é muito simples essa questão. Se a gente simplesmente parar um pouquinho para olhar e observar ao nosso redor, olhar as estrelas, olhar essa imensidão que está aí, simplesmente olhar o nosso corpo e o seu funcionamento maravilhoso, perfeito. É muito difícil não acreditar que existe uma inteligência acima de tudo, criando e mantendo todo esse universo em ordem. Tudo é matematicamente perfeito. Tudo segue um ciclo de início, meio e fim, mas esse fim simplesmente é uma transformação. É uma das outras leis, né, que também foi baseada aí nas leis herméticas. No universo nada se perde, tudo se transforma. E assim a gente pode observar que essa lei básica está aí até hoje influenciando a muitas religiões. Falar um pouquinho, Vanessa? Eu acho interessante comparar a lei do mentalismo com uma coisa que todo mundo praticamente ouviu falar, né? Que é a questão da lei do segredo, a lei da atração. São livros que ultimamente têm estado em alta e tem vários autores que falam sobre isso. Eu compararia essa lei do mentalismo à lei da atração, sim, né? Porque ela começa já falando que o mundo é mental. O que você acha? Com certeza. O livro O Segredo é baseado nessas leis. Se o mundo é mental, e se existem leis aí que regulam a nossa evolução, nosso crescimento, eles entenderam que a mecânica da gente conseguir algo, da gente conseguir crescer ou materializar aquilo que você quiser, passa diretamente pela nossa consciência e da forma como acreditamos naquilo. Eu já estive vendo no filme Quem Somos Nós, e um cientista lá comentando, por exemplo, para você realizar, digamos que você quer, como todo ano, né? Ano que vem eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Todo final do ano nós fazemos as mesmas promessas. Com certeza. E quando chega o outro ano, a gente viu que não cumpriu aí quase nenhuma. Mas por que isso acontece? Porque é tão difícil a gente concretizar nossos desejos. E aí ele dá um exemplo assim muito simples e claro que é perfeito. Nosso pensamento, né, positivo, na maioria das pessoas é como se fosse um iceberg. É uma pontinha de pensamento positivo e uma grande massa escondida de pensamento negativo. E o que vai prevalecer é essa grande massa, neutralizando aquela pontinha de vontade de querer fazer diferente. Para realmente você conseguir transformar, esse pensamento positivo tem que abranger mais profundamente a sua vontade. Você tem que realmente estar disposto a querer essa mudança. Se você não está, é só aquele fogo de palha, aquela coisa assim, não, vou fazer, mas essa vontade não está ainda concretizada no seu inconsciente. E esse inconsciente vai falar mais forte e vai fazer você voltar aos mesmos hábitos de antes. Engraçado você falar dessa questão do iceberg, que eu vi uma foto, inclusive, comparando, né, a mente consciente com a mente inconsciente, onde a maior parte, né, que estava submersa nas águas era a parte inconsciente. Então, nossa mente inconsciente ela é muito negativa, né, carregada de mágoas, carregada de lembranças do passado. Então, é muito importante para a gente rever isso também, né? A gente começar a avaliar
e trazer luz à nossa mente consciente, né? Fazer com que ela se torne positiva e consciente. É lógico que é um processo longo, a gente tem que ter paciência, mas é esse processo de crescimento, né? Trazer luz à nossa porção ainda sombra, né? Verdade. Se a gente observar hoje, a psicologia moderna também usa bastante esse princípio do mentalismo. Porque você não consegue superar um trauma, você não consegue vencer um vício, se você não acredita realmente que vai conseguir aquilo. E essa transformação tem que passar aí por várias etapas, você tem que retirar vários véus que estão encobrindo esse medo, esse pavor, esses bloqueios que estão escondidos abaixo desse iceberg, né? Para poder realmente concretizar isso. Então, há várias técnicas, há vários trabalhos em que aquela pessoa que compreende e precisa de ajuda deve procurar um psicólogo, um terapeuta, porque às vezes não dá para fazer isso sozinho. Com certeza, trabalhar junto é sempre melhor, né? E eu acho outra coisa interessante também é comparar a lei do mentalismo com a questão eu sou o que eu crio, né? Então, para você criar qualquer coisa no externo, crie primeiro internamente, né? Crie na sua mente, como você falou, acredite. E se você não criar por dentro, você não vai nunca materializar fora, né? O que não existe dentro. E aliás, daqui a pouco vai falar sobre isso, né? Eu já estou quase pulando o que você está falando. Você vai chegar aí. Está adiantando aqui. Então vamos falar um pouquinho da segunda lei, que é a lei da correspondência. Essa aqui acho que todo mundo já ouviu falar. Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. É uma lei que confunde um pouco, né? Como assim? Que está em cima, está embaixo? Mas, mais uma vez, a ciência, né, com a pesquisa aí dos átomos, né, mergulhando ali na partícula da menor partícula, o que eles descobriram? Que existe todo um universo dentro da menor partícula. Os átomos, né, eles têm todo um sistema matemático perfeito, que é como se fosse exatamente o sistema solar, o sistema que está aí no universo. Tudo vai se repetindo. O que isso está mostrando para a gente? Essa lei é importante porque nos lembra que vivemos em mais que mundo, né? Vivemos em coordenadas do espaço físico, mas também vivemos em um mundo sem espaço e nem tempo. Há coisas acontecendo fora do tempo e espaço. A física quântica hoje mostra aí a teoria das cordas, que fala um pouquinho disso. Existem várias dimensões paralelas vibrando, cada uma no seu patamar, mas todas se interligam. Isso ainda vai dar muito pano para manga, a ciência vai mostrar aí que esses planos, né, dimensionais nada mais são do que os planos espirituais que a gente vai evoluindo aí, passando de um para o outro à medida que a gente vai superando os nossos obstáculos. Quer falar um pouquinho, Vanessa? Quero indicar um vídeo que está no YouTube chamado Prosperar. Ele é de um herdeiro da Procter & Gamble, da P&G, né, daquela indústria farmacêutica. Ele é um cientista que fala muito disso que você acabou de falar. Eu não consegui ainda ver o vídeo todo, na internet estava uma coisa horrível, mas eu vi a metade e fiquei fascinada. Um amigo me indicou, realmente é maravilhoso, chamado Prosperar. Vocês conseguem buscar no YouTube e ver, vocês vão perceber muita coisa legal, a correspondência, né, que o Marcos estava acabando de falar, ali expressa nos ensinamentos de pesquisas de uma vida inteira, né, que essa pessoa, que eu esqueci o nome dele agora, mas vocês vendo o vídeo, vocês vão ter todos os detalhes direitinho. Veem que vocês vão gostar. Então fica a dica da Vanessa, procure um vídeo aí no YouTube. No YouTube é um material maravilhoso de pesquisa, né? Você encontra, tem muita porcaria também, mas tem muita coisa bacana pra gente pesquisar. É como a internet, né? A internet é assim, ela toda você encontra muita coisa boa, muita coisa, cabe a nós, né, pescar o que é melhor realmente. Bom, vamos falar um pouquinho agora da terceira lei. Uma vai complementando a outra, né? A terceira lei é a lei da vibração.
coisas se movimentam e vibram com seu próprio regime de vibração. Nada está em repouso. Das galáxias às partículas subatômicas, tudo é movimento. Todos os objetos materiais são feitos de átomos e a enorme variedade de estruturas moleculares não é rígida ou de acordo com as temperaturas e com a harmonia com as vibrações térmicas de seu meio ambiente. A matéria não é passiva ou inerte, como nos pode parecer a nível material, mas cheia de movimento e ritmo. Se vocês pegarem aí como é que chama? Um microscópio, né? Daqueles potentes, né? Vocês vão observar que realmente eu não tinha esse material para saber que os átomos estavam em movimento, que tudo ali está em constante vida. Uma pedra que você acha que está ali paradinho, está tudo vibrando dentro dela. Como é que Hermes iria saber disso? Sem equipamentos, né? Isso aí a gente está falando aí de 8, 10 mil anos antes de Cristo. Ele falando aí de vibração. Pensem um pouquinho, né, gente? É claro que Deus está tomando da nossa evolução o tempo todo e vai aí progressivamente dando esse conhecimento para a gente amadurecer e entender o nosso papel no universo. Acho interessante também, né? Se a gente perceber como realmente está tudo em movimento, a gente começa a olhar para as nossas dificuldades e acha elas bem menores, né? Ou até mesmo tão, digamos assim, ínfimas e superficiais comparado ao todo, né? E aí a gente vai dando um pouco mais de importância às coisas certas, né? Tá aí uma forma de ver, uma forma de pensar positiva, né? Onde a gente vai poder crescer muito melhor diante das dificuldades, né? Percebendo que tudo está em movimento, né? Tudo muda. Sim, com certeza. Tudo sempre em movimento. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, vou tocar mais uma da Lorena e a gente vai aplicar esse movimento na vida, né? Nas situações que a gente vivencia no dia a dia. E aí, Carlos, como é que está o seu programa? Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundialite.com. Boa tarde, Pedro. Parabéns pelo seu programa Despertando a Consciência. Está indo bem, com a graça de Deus. Obrigado. E o meu programa, às quartas-feiras, no seu mesmo horário, de 5 às 7, teremos na próxima quarta-feira o Márcio Truder, humorista, e teremos também a presença da cantora Mira Mota. Bacana, bacana. Eu quero o Márcio Truder aqui, um convite também, passa para ele. Tudo bem, vou falar por ele. Prestigiar aqui o nosso Despertando a Consciência. Tudo bem. Eu quero ver ele falar de espiritualidade, ele faz o pessoal rir, né? Maravilha. Eu quero conhecer um pouquinho mais a fundo essa personalidade tão cativante. Você estava falando em Kardec. Kardec também foi um cientista e médico também, né? Sim. Não sei se ele chegou a médico também. Medicina. Eu sei que ele é um professor muito respeitado, um pesquisador. Ele fez muitos livros também. Kardec, inclusive, foi o nome de batismo dele. O nome dele, de verdade, é Elisardo Ivaí. É, verdade. Allan Kardec é só... Depois que ele aceitou o espiritismo. Allan Kardec foi um nome criado para codificação espírita, que na verdade é um nome de um sacerdote druida, né, que ele viveu uma encarnação anterior lá nos Celtas. E o grande Chico também, né? O Chico, ele trouxe para o Brasil a missão de sensibilizar as pessoas através da caridade, principalmente. Outro também que eu acho o máximo, um espetáculo, as palestras dele, é o Divaldo Pereira Franco. O Divaldo Pereira Franco é outro grande nome aí do espiritismo no Brasil, né? Respeitado mundialmente, muito inteligente, fala várias línguas e os espíritos que dão que fazem o trabalho junto com ele, né, são espíritos como Joana de Ângeles, que tem aí livros simplesmente fantásticos que estão sendo estudados hoje pela UERJ, pela USP. Que traz aí um grande material sobre psicologia, né, sobre a alma humana.
aí fazendo um trabalho bacana para fazer aí o ser humano se libertar dos seus traumas, dos seus pesos. Isso aí. Vocês estão de parabéns e corra tudo bem no seu programa. Te desejo mesmo. Meu Deus. Esse programa, como eu já disse, não estaria acontecendo sem a sua, né, sua bênção, seu carinho. Desde o início abriu a porta. Isso aí. Obrigado, cara. Comandante seu lugar, né? O grande Omar. Daqui a pouquinho ele está aí. O Mahab é o nosso diretor, o nosso produtor. Daqui a pouquinho ele está aí para conversar um pouquinho com a gente. Estamos dando continuidade aqui a esse estudo que a gente vai fazendo aí dos ciclos. Eu vou falar um pouquinho desse ritmo, né? Colocando aí no dia a dia. A gente vivencia aí a todo momento situações que parecem assim, nossa, meu Deus, o mundo vai cair, estou passando por situações difíceis. Mas na verdade tudo parte desse ritmo de vibração. Tudo está em constante movimento. Mas nada pode ser apenas dentro de um princípio, né? Tudo está sempre ora yin, ora yang, que é o que significa, né? Ora está positivo, ora está negativo. É um constante giro de aprendizado. Já repararam como está tudo funcionando muito bem? O que acontece com a gente? Simplesmente paramos de evoluir. A gente se acomoda, não quer mais pensar, não quer mais desafios, não, está tudo muito bom. Ou pior, né? Às vezes está tudo muito bom e você começa a pensar, vai acontecer alguma coisa. Começa a desconfiar daquela coisa muito boa que está acontecendo. E na verdade vai mesmo. Porque a vida não pode ser o tempo todo positiva, nem o tempo todo negativa. Porque precisamos das duas etapas para evoluir. No momento em que a gente está vivenciando, né, aquela etapa tranquila, é o momento que nós devemos estudar, se aperfeiçoar, se autoconhecer, fazer cursos, né, ganhar e enriquecer a nossa alma com tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Esse é o momento que Deus está te dando para você se preparar. À medida que a gente se prepara, vocês podem observar que logo depois vai começar a vir as provas, que é para observar se você realmente aprendeu a lidar com certas situações. Prestem atenção. Geralmente vocês são levados a ler um livro, a ler uma página sobre determinada situação, um determinado tema, como por exemplo, alguém te dá na rua um papelzinho sobre perdão, né, de uma igreja, enfim. E aí você pensa, poxa, perdão. Será que eu conseguiria perdoar alguém? Outros não vão nem parar para pensar, vão simplesmente pegar aquele papelzinho e vão jogar fora. Mas aquele papelzinho pode ser simplesmente Deus te preparando para o momento daquela prova. Quando mais à frente acontece a situação onde você vai ser levado a ser solicitado a dar o seu perdão. E se você não se preparou, se você não estudou um pouquinho, não sensibilizou a sua alma, como falamos na semana passada, né, sobre sensibilidade. Precisamos dessa sensibilidade para poder lidar melhor com os temas do dia a dia. Se você não está sensível a nada, tudo passa de uma forma muito fria e você passa a reagir de forma mecânica também diante das situações. E aí a vida vai ficando cada vez mais dura. Se você está frio, se você está insensível, as reações vão começar também a chegar a você de forma dura e fria. Então, esse é o momento de parar, analisar, está tudo bom? Se prepara, estuda, leia, ganha, enriquece a sua alma com coisas boas. Quando chegar o momento da dor, se for necessário o momento da dor, que a gente não necessariamente tem que passar por esses momentos de dor. Ela só chega quando não conseguimos caminhar e enxergar o momento do amor
e vivenciar isso. Quando ele se torna egoísta, quando ele se torna duro, aí a lei vai atrair para você situações para sensibilizar a sua alma. E a dor nada mais é do que um processo desse. Ela passa a te cutucar ali, olha, você está fazendo alguma coisa errada. Seja em que nível for. Daqui a pouquinho eu vou convidar a Vanessa aqui para ela falar um pouquinho sobre essa etapa. Ela vai falar da dor de forma mais física, né? Para a gente entender um pouquinho essa mecânica. E como a Ernest falou, tudo que está embaixo está em cima e vice-versa. A gente vai fazer aí a relação entre uma etapa e outra. Eu vou falar aqui um pouquinho agora uma campanha, né? O Carlos está passando aqui para mim. É o Natal Solidário da Renascer Brasil. Comida, roupa, brinquedo, tudo pode ser doado aqui mesmo na Souza Barros, né? Souza Barros 90. Esse Natal Solidário vai arrecadar aí comida, roupa, brinquedo, que mais, Carlos? Remédio também. Comida geralmente é não perecível, né? Leite, enlatados. E isso vai ser destinado às crianças carentes daqui da comunidade, não é isso? Então fica aí a campanha no ar, da rádio aqui também, mundiallightfm.com, Natal Solidário da Renascer. Tragam suas doações aqui para a Rua Souza Barros, número 90. Vanessa. Sim. Eu queria que você falasse aqui um pouquinho pra gente. Você como farmacêutica, fala um pouquinho dessa mecânica da dor, né? E automedicação. Porque eu vejo muita gente, a qualquer dorzinha, correndo na farmácia e simplesmente me dá aquilo ali, me dá isso aqui e tomando sem realmente saber se ele pode tomar aquilo. Então fala um pouquinho pra gente disso. Com certeza, esse cuidado é muito necessário. Mas antes mesmo de tocar na questão de saúde, eu acho legal você comentar sobre aquele vídeo que nós vimos outro dia lá no projeto, falava da dor, doutora Nete Guimarães, né, uma palestrante, uma médica maravilhosa. Ela fez e faz palestras espiritualistas falando sobre a dor. E como essa dor está relacionada também à nossa capacidade de percepção, né, diante da vida. E eu queria que você começasse a falar e depois eu posso lembrar se você esqueceu alguma coisa. Tá bom. Essa palestra, né, vocês podem clicar aí no YouTube e botar lá, Nete Guimarães. O título da palestra é Jugo leve. O jugo com Jesus é mais leve, né? Aquela frase típica de Jesus, né? Que o jugo com ele é leve, é suave. Exato. E aí ela prova isso, né? Muito interessante. Exato. Foi um momento assim muito divertido a palestra. Você é divertida, né? Porque ela conta uma história da onde surgiu esse desafio proposto por um aluno. Um aluno ateu, cético, que simplesmente estava lá, professor, daqui a pouco você vai me dizer que acredita em Deus, né? Nessa baboseira toda. E ela disse que, olha, eu acredito sim. Estava lá rolando um debate entre os alunos sobre essa questão sobre religião, porque há uma confusão muito grande, né? Não é porque a religião foi manipulada, usada por alguns para poder, enfim, há uma mancha negra na história, mas não é o conhecimento. A mancha negra quem fez foi os homens. Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o conhecimento que é universal e que foi sendo trazido pelos avatares. A essência está lá. Foi lançado um desafio muito interessante para ela. Prove uma das frases de Jesus, né? E aí ela teve que arregaçar as mangas e realmente fazer esse algo que ela sabia, né? Pela fé dela que seria possível, né? Mas como? Tá aí o caminho que ela fez para chegar, vocês precisam assistir, muito interessante. O jovem, né, propôs a ela que ela
provasse que 15 quilos com Jesus ficariam mais leves. Não eram nem quilos, não, era outra unidade de massa. Que eu não lembro aqui agora. Mas enfim, Só o pra peso exemplificar. é mais leve realmente com Jesus. E deu para ela, foram 4 semanas? Foram 4 semanas. 4 semanas para ela provar que esse peso com Jesus ficaria realmente mais leve. E foram passando as semanas. Não conta tudo não, Marcos. Não pode, Deixa né? o pessoal ver, Confere fica lá. na curiosidade. Confere lá. Mas no final das contas, ela conseguiu provar. E com uma mecânica muito simples, entendendo, numa palestra de um neurocirurgião, a mecânica cerebral. Porque a dor, ela não é igual para todo mundo. Inclusive foi uma aula de farmacologia, né? Exatamente, a sua área, né? Exatamente. Demonstrou, né, nesses estudos que, na verdade, ela assistindo a aula, deu um clique nela, né, que ela pôde perceber que esse era o mecanismo, né, que tornaria ou não o júbilo suave ou não, dependendo se a pessoa tivesse fé ou não em Jesus. Né? Mas o foco, né, para não contar toda a história para vocês, né, o que importa realmente é o que é. O nosso físico, ele se molda ao que nós acreditamos, como a gente estava falando agora mesmo na questão das leis, né, espirituais da Tábua de Esmeralda. O mundo é mental, então também é assim em relação à dor. Maior dor que você vai sentir se você não tiver fé. Como assim? Mas é fisiológico mesmo, é comprovado. É como se existisse realmente existe, né, uma porta, para falar mais simplesmente para que todos compreendam, onde aquela porta, dependendo do seu nível de fé, vai passar uma corrente elétrica que vai permitir um impulso nervoso que vai permitir uma maior dor ou uma menor dor, dependendo do tamanho da sua fé. Quanto maior a sua fé, menor vai ser essa passagem desse impulso nervoso, consequentemente, menor a dor. Então é bem interessante, assistam, sei que vocês vão gostar e vão conseguir compreender que quando a gente se entrega, né, à fé, quando a gente é confiante, é positivo, acredita que vai melhorar, que está tudo bem, enfim, é a nossa percepção diante da vida que atrai, né, tudo que nós passamos, inclusive o que sentimos, né, como a dor. Sim, verdade. Então fala um pouquinho pra gente da automedicação. Vou falar um pouquinho para vocês sobre as etapas onde a automedicação é mais arriscada. Vou falar um pouquinho sobre as crianças e sobre os idosos. Não que os adultos, eles não tenham risco, mas eles, com certeza, o risco é menos sensível do que nas crianças e nos idosos. Primeiro, falar um pouquinho das crianças. Primeiro porque as crianças, elas têm um organismo ainda em formação. Né? Nem todos os órgãos estão sob completa formação. Existe também outra questão importante que nos medicamentos, eles são testados em adultos. E são raros os medicamentos que são testados em crianças. Então, nós, médicos, né, todo o corpo médico, a equipe médica, não sabe totalmente qual vai ser a reação da criança diante daquela dosagem. Muitos medicamentos na bula nem tem dosagem pré-estabelecida para crianças, para uso pediátrico. E é muito complicado isso. Muitas vezes os pais, na tentativa de sanar alguma dor ou algum desconforto do filho, né? E é óbvio que quem é mãe sabe disso, que vê o filho chorar ou sentir alguma dor, você quer, obviamente, que ele melhore. Mas procure um médico, procure uma farmácia, procure um farmacêutico, procure ajuda. Não dê nada, nenhuma dosagem, nenhum medicamento ao seu filho se você não souber exatamente o que é, para que você está dando. Você tem que procurar um profissional, porque senão, no seu filho, numa criança, dependendo da idade da criança, quanto menor for a idade, maior é o risco. Você pode, inclusive, intoxicar essa criança, ela pode ir parar no pronto-socorro, ela pode ficar internada, ela pode morrer. É muito sério. As pessoas têm que ter as mães têm que ter muitas mães, os pais têm que ter muita seriedade se tratando disso, porque é muito complicado.
os órgãos, como eu estava falando, das crianças não estão completamente formados, então a possibilidade de toxicidade é muito grande. Agora, comparando os idosos, né, por que eu estou falando de idosos e crianças? Os idosos também. Geralmente, os idosos, com o passar do tempo, têm um comprometimento renal, o que, consequentemente, também atrapalha a excreção do medicamento. Então, aquele princípio ativo ele não é excretado, ele continua na corrente sanguínea, o que causa também toxicidade. Além do que também a própria absorção é prejudicada, geralmente alguns idosos têm problema no fígado, no estômago, devido até mesmo à polimedicação, que é essa quantidade exorbitante que os idosos têm que usar, né? Devido à idade, hipertensão, diabetes, enfim, doenças comuns nessa idade. Então, realmente, tem que ter um cuidado muito grande. É por isso que muitas vezes a gente acaba comparando as crianças aos idosos, né? São idades, são fases, são ciclos da vida, né, que precisam realmente de muitos cuidados, né, dos adultos que estão perto. Então, eu queria realmente abrir essa atenção muito grande para isso. Qualquer coisa que você for, qualquer medicamento, qualquer coisa que acontecer com o seu filho, ou com o seu pai idoso, ou com sua mãe idosa, procura alguém, não faz nada sem saber. Existe muito essa questão do vizinho, né? A questão não, eu ouvi falar, não é, Marcos? A gente não escuta isso sempre. Isso aí é antigo. Eu ouvi falar que remédio tal, que medicamento tal, é muito bom, não? Olha, a fulana tomou isso e ficou boa. Não, e você toma na quantidade assim, dá até os dias, né? Pra você tomar. É incrível. Não, gente, automedicação pode, mas depende. Não pode em crianças, não pode em idosos, não é aconselhado. Né? Lógico, um remédio para dor de cabeça, um remédio para febre, quando a febre dura só um dia, enfim, você pode fazer uso. Mas a partir do momento que os sintomas persistem, você tem que procurar ajuda. Né? Em alguns casos você pode, tanto é que existem medicamentos na farmácia que são de livre prescrição, onde você realmente não precisa de receita, você